Olá, tudo bem? Quarta-feira de cinzas, carnaval já foi, voltemos aos nossos trabalhos regulares. Eu gostaria de comentar então nesse vídeo o meu texto Deslumbramentos e Encantamentos, Estratégias Tecnológicas das Interfaces Computacionais. Em verdade, a síntese desse trabalho é discutir esses dois termos, deslumbramento e encantamento. Antes disso, eu faço um pequeno arrazoado sobre algumas concepções de alguns autores sobre quais as características específicas trazidas pelas interfaces computacionais. Dentre elas, os termos levantados pela Janet Murray são os mais tratados, como imersão, agência e transformação. Imersão é um termo bastante interessante, porque ele parte daquela metáfora de estarmos imersos em determinados conteúdos. E aí nós temos três noções básicas desse termo, discutidos a partir do Oliver Grau, da própria Janet Murray e da Lúcia Santaella, já nossa conhecida de longa data. Para a Janet Murray, nós teríamos a imersão como uma imersão perceptiva. A ideia de que nós vemos e ouvimos imagens e, a partir disso, aparentemente, estas informações estão ao nosso redor. Se estão ao nosso redor, nós estamos imersos nesse tipo de informação. E é aí que situa uma primeira instância de imersão perceptiva. Por um exemplo, quando nós estamos em uma cave, quando nós estamos usando óculos estereoscópicos em uma determinada situação, onde parece que as imagens estão todas ao nosso redor. Nós vemos isso, por um exemplo, em filmes como Matrix, a própria ideia de Avatar, de que a gente está imerso na imagem. A imagem está ao redor do nosso corpo, da nossa mente. A Lúcia Santaella, ela trabalha mais de uma concepção de imersão como concentração. Então, quando ela caracteriza leitor imersivo no livro Navegar no Ciberespaço, ela vai dizer que leitor imersivo é aquele que antevê determinados links, determinados conteúdos. Então, ele parece mergulhar e está imerso, não uma imersão perceptiva, mas é como se a mente estivesse voltada para o ciberespaço. E nesse sentido nós teríamos aí uma imersão como um estado de atenção determinada para um determinado polo. É possível pensarmos, por um exemplo, a imersão em um livro. Eu estou imerso na minha leitura, eu estou imerso na realização de uma tarefa. É um ato de concentração. Diferente de Murray, para quem imersão é imersão perceptiva. Eu tenho que ter imagens tridimensionais ao meu redor. Já o Oliver Grau, ele fala de imersão como duas características básicas. Primeiro, o envolvimento emocional. Se eu estou envolvido emocionalmente, eu estou imerso em alguma coisa. E dada esse vínculo emocional, esse envolvimento emocional, eu tenho baixa criticidade, porque eu estou envolvido em relação a esse tipo de informação. Então, imersão para Grau é muito mais uma noção filosófica de ser e estar do que uma característica perceptiva ou uma característica de concentração, como descrito pelas outras duas autores. O Grau, então, vai nos posicionar de que estar imerso é ter esse envolvimento emocional e baixa criticidade em relação ao que se está imerso. Isso faz com que essas três concepções não sejam excludentes. Eu posso estar envolvido emocionalmente com um game, por um exemplo, estar absolutamente imerso em termos de concentração nesse mesmo game, nesse mesmo jogo eletrônico, e eu posso estar jogando em uma cave ou com óculos estereoscópicos que me permite olhar para o lado e ver imagens ao tempo todo. Então eu posso ter os três ao mesmo tempo, como eu posso ter um só em determinados momentos.
O importante, então, são essas três concepções de imersão. A Janet ainda vai colocar o termo transformação como a possibilidade de respostas dos sistemas digitais às ações de usuário. Isso faz com que vários dos elementos estejam em mudança na medida em que nós estamos interagindo com sistemas. Todos os sistemas computacionais interativos fazem exatamente isso. Nós mudamos alguma coisa aqui na interface e ela responde com alguma alteração. Essa é a segunda característica, então, trazida pela Janet Murray sobre esses sistemas. E a terceira é a agência. E ela coloca a agência no lugar de interatividade, porque nós não alteramos todos os elementos. Nós fazemos aquilo que é permitido fazermos. Então, em sistemas de baixa interatividade, nós teríamos uma provocação de agência, porque estava tudo lá conformado. Em um hipertexto simples, em que eu simplesmente clico e vou a um local pré-determinado, eu estou agenciando o sistema. Eu estou em um advento chamado agência. Então, a agência é uma capacidade de resposta um pouco menor dos sistemas interativos. E aí surge uma determinada discussão de que trabalhos colaborativos, porque alguém fez alguma coisa e eu vou lá e altero em uma atividade interativa. E por isso eu seria um coautor. Ela diz, não, você não é coautor, você é um agente. E o que você fez foi uma agência. Tá? Então, liquida essa ideia de que eu mudei tudo. Eu não mudei tudo, eu interagi a partir dessa característica de agência de transformação. Dito isto, eu parto então para a ideia de deslumbramento e encantamento. Deslumbramento é ofuscamento por excesso de luz. Quando eu tenho muita informação, eu não enxergo o que está sendo pontuado, porque a minha mente não me permite ultrapassar e ter um contato direto com o objeto mesmo. Então esse ofuscamento faz com que eu ou superestime ou subestime determinadas capacidades dos sistemas interativos. Isso é muito comum quando nós usamos determinadas ferramentas e as pessoas prestam mais atenção no uso da ferramenta em si do que no conteúdo disponibilizado. Isso faz com que ela fique prestando atenção em alguns dados técnicos, tecnológicos. Quando a gente vê uma palestra muito boa, por um exemplo, algumas pessoas chegam e perguntam: o que é que você está usando para fazer? O que é que você usou para fazer esse slide? Tá, pode ser uma pergunta relevante em um determinado sentido, mas certamente não seria o mais relevante na exploração de um determinado tema, a não ser que o tema seja exatamente como realizar slides. Mas esse tipo de reacomodação é um deslumbramento, nós estarmos vendo fogos de artifício, pirotecnias, e ficarmos achando muito mais bonito a pirotecnia do que entendermos sobre o que, por que isso está sendo feito, qual é a motivação cultural disso, qual o sentido cultural disso. E quando nós estamos nesse meio de importância, relevância, singularidade dessas informações, nós estamos no campo do encantamento descrito na poética aristotélica. Então, Aristóteles coloca a poética como estratégias de construção de encantamento. E é exatamente quando determinadas ações, determinados eventos tocam o nosso sistema cognitivo e nós estabelecemos uma série de relações. Aí nós estamos no terreno da poética, no terreno da construção de encantamentos. Essa é uma síntese do texto e, de novo, como sempre, estou à inteira disposição para a gente discutir e responder, de repente, algumas das questões que vocês propuseram. Um abraço, boa quaresma para todos nós e ainda vou fazer mais vídeo esses dias sobre algumas questões do nosso trabalho final. Abraço, até!